Vamos orar então, irmãos. Hoje a gente precisa tentar encerrar o meio-dia, então tentar correr um pouquinho aqui com o nosso assunto. Vou orar então com vocês. Obrigado, Pai, pelo privilégio de entendermos Tua palavra e estudarmos e sermos conduzidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Nos ajude, nos instrua aqui, nos dê o entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Antes de eu pedir que você abra alguns textos, desde de Gênesis, a gente vai fazer essa progressão. Eu quero então relembrar você que a gente está tratando agora sobre o livro de Levítico e vai tentar caminhar sobre esses 10 primeiros capítulos mas como uma resposta à narrativa que o Pentateuco faz desde Gênesis até chegar a Levítico, e o tabernáculo sendo a solução ou a resposta para exatamente a pergunta: quem é que pode então morar, entrar, habitar no monte do Senhor, na presença do Senhor? Então a gente começou a ver na semana passada que o tabernáculo ele tem esse significado teológico. O Senhor está ensinando ali ao seu povo com o tabernáculo. Então teria o duplo significado: lugar da habitação de Deus. Ele se remete, ele é aquela fotografia, a imagem da própria habitação celestial do Senhor, e por isso o Senhor descreve com minúcias e exige que de forma minuciosa tudo seja cumprido e obedecido, e cumprindo as promessas que ele fez exatamente no início de Êxodo, mostrando que ele habitaria com o seu povo e eles seriam o seu povo que habitaria e que estaria com eles. Então, é o lugar da habitação de Deus, mas também é o lugar do encontro com Deus, o lugar onde esse povo pode ter a comunhão com Deus. Então, o que a gente viu é que dentro da narrativa do Pentateuco, Gênesis inicia mostrando que essa realidade foi a realidade primeira. Deus habitava e o homem tinha comunhão com Deus, estava com Deus, na presença de Deus. Nada acontecia porque não tinha o pecado. Depois, então, a humanidade foi expulsa da presença de Deus e, sendo expulso, perdeu o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus foi se perdendo, e a narrativa dos 5 primeiros livros constrói exatamente isso. Desde os primeiros momentos ali do texto de Gênesis, é isso que a gente vai vendo, o distanciamento de Deus e o conhecimento de Deus cada vez mais estando relacionado um com o outro. À medida que o homem não conhece a Deus, à medida que o homem está distante de Deus, o conhecimento de Deus vai se perdendo à medida que o tempo passa. Então, essa combinação desses dois sentidos teológicos trazem para a gente um ensino de que o propósito de Deus com o seu povo é exatamente de que ele tenha comunhão com o seu povo, é que o povo possa ter esse encontro com Deus. Veja, a palavra de Deus inicia essa narrativa, todo o desenvolvimento dela, revelando para a gente que o homem encontrava-se com Deus todos os dias, entende? E é exatamente isso que é a coisa mais importante perdida pelo homem quando ele pecou. O pecado tem a afetação direta naquilo que nós temos de mais importante na vida e para a vida, que é a presença de Deus. Mas o distanciamento de Deus faz a gente desconhecer cada vez mais a pessoa de Deus,
logo a gente começa a apegar-se a outras coisas, acreditando que elas são importantes, porque na verdade nós, à medida que estamos distante de Deus, vamos nos esquecendo cada vez mais de sua própria pessoa, de quem Ele é e de como Ele se revela para nós. Então, citamos o Salmo 15, que levanta essa pergunta: quem há de morar no teu santo monte? Lembrando que o tabernáculo, então, é essa representação daquilo que Deus manifestou no monte. O tabernáculo a gente chamou aqui então do monte portátil. Deus desce e se manifesta no monte, e então Ele faz isso agora também, enchendo o tabernáculo com a fumaça que era exatamente a plenitude da sua habitação, certo? Vimos isso semana passada também. Vimos que Levítico é então essa continuação direta do que procede ou precede dele, aquilo que vem antes dele. No final de Êxodo é exatamente essa narrativa de Levítico que vem responder. E Êxodo termina exatamente com essa impossibilidade da comunhão sendo levantada. Deus se fez presente agora, a promessa dele habitar com o seu povo e o seu povo habitar com ele começa num primeiro momento se estabelecer, se cumprir. Mas aí agora é que surge a questão: Deus está cumprindo a sua promessa, Ele veio, Ele está aqui, mas agora quem é que pode entrar? Na providência divina, a gente leu hoje no início do culto capítulo 10 de Levítico, que é exatamente parte dessa primeira narrativa de Levítico, que está respondendo os primeiros capítulos, até o capítulo 10, está respondendo exatamente a essa questão. Deus se fez presente, mas agora como é que nós podemos entrar? Como é que o ser humano pode entrar? Porque lá no princípio, ele estava na presença de Deus. Agora, Deus está aqui, mas nós não temos como entrar. Entende? Esses primeiros 10 capítulos de Levítico se propõem a tratar exatamente sobre isso. Então, seria... o tabernáculo é afirmado em Levítico como essa restauração do culto, da relação com Deus, da aproximação com Deus que o ser humano tinha no Éden. Observe bem, depois do Éden, nós não temos, até o momento do monte e no tabernáculo, nós não temos nenhuma presença de Deus sendo registrada de tal forma. Então, o que você vê na sarça ainda não é aquilo que está acontecendo no Monte Sinai, aquilo que está acontecendo no tabernáculo, que é como acontecia com Adão no Éden. Então, há aqui um acontecimento que para o povo é claro a grandeza dele, a magnitude daquilo que está acontecendo na história. Mas nunca perca de vista, quem está relatando daquele contexto, daquele momento. Moisés é que está recebendo a visão, descrevendo para o povo que está vivendo aquilo ali, a narrativa anterior de Gênesis. Nunca perca isso de vista, para que você perceba que há um ensino teológico em toda a narrativa. Não é uma narrativa aleatória. É preciso identificar exatamente o que é que o Senhor está tratando com esse povo, o que é que o Senhor está falando com esse povo. Então vamos para alguns textos, e eu vou pedir que você abra então desde Gênesis, para a gente chegar no primeiro versículo de Levítico, ok? Para a gente perceber aí como
que esse caminho que o Senhor está fazendo com o povo de Deus, Ele está ensinando esse caminho da restauração. Então, naquele momento do monte, toda a narrativa que está sendo dada e revelação que está sendo dada, de Gênesis até chegar ali, Deus está mostrando e ensinando ao seu povo o caminho da restauração que Ele está fazendo com esse povo, certo? Abra em Gênesis 3:9, alguém levanta a mão que vai abrir, 3:9, Êxodo 3:4, levanta a mão, 2, Êxodo 19:3, mais um, Êxodo 24:16, está aí, e Levítico 1:1, achou, eita, ele vai ser cavalheiro e vai dar a vez. Vamos lá, Gênesis 3:9. Agora, o próximo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Essa leitura dela é mais, interpretativa, 19:3. Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. 24:16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, o nome da nuvem chamou o Senhor a Moisés. 1:1 de Levítico. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Qual o verbo que aparece em todos? Chamou. Chamou. Observe. Em Gênesis, o Senhor chama a Adão no jardim do Éden e fala com ele. Depois, Deus fala com Moisés, Deus se manifesta no meio daquela sarça e chama Moisés, vai falar com ele. Depois, no monte, o Senhor chama a Moisés para falar com ele. Depois, ele chama Moisés de novo do meio da nuvem, a presença dele agora se manifestando, e ele chama Moisés. Agora, Levítico começa exatamente desta forma: chamou, pois, o Senhor a Moisés e lhe falou da tenda. O Senhor chamou e falou do Éden, o Senhor chamou e falou da sarça, o Senhor chamou e falou do monte, depois do meio da montanha, e agora ele vai falar do meio do tabernáculo, do meio da tenda da congregação. Há uma intenção na construção da narrativa para que o tabernáculo seja exatamente colocado como agora sendo o lugar onde Deus fala, porque Ele está naquele lugar. Entende? Só que a construção que se faz é que Moisés entra, mas ele dá as orientações, e depois quem vai fazer esse papel de oferecer os sacrifícios, cumprir o passo a passo para sacrificar, interceder pelo povo, intermediar pelo povo e para entrar na presença de Deus, é o sacerdote. Moisés chega ao momento em que vai cumprir esse papel,
em que ele estará dando a orientação da palavra de Deus como o profeta, aquele que é a boca de Deus, mas depois são os sacerdotes que vão fazer isso. Moisés vai sair de cena e os sacerdotes é que vão cumprir esse papel. Esses 10 primeiros capítulos, então mantém agora aí Levítico aberto. Do capítulo 1 ao capítulo 7, você tem a instrução e a legislação dos sacrifícios sendo colocado ali. Observe, não é possível entrar, Deus se fez presente, não podemos entrar, não podemos estar em comunhão com Deus. O que é que precisa então para que isso seja feito? É preciso que tenha expiação, os sacrifícios. Então a trama dessa narrativa de Levítico inicial é como nós podemos nos chegar a Deus por meio do culto que Deus estabeleceu para que nós prestássemos a Ele. Então, quando você observa só o texto de Levítico, você olha somente um manual de instrução, cheio de regra, e não consegue enxergar a própria vida e o sentido que tem naquilo. Mas quando você olha a narrativa como um todo, você percebe que Levítico está naquele ponto alto, e a gente viu isso nas primeiras aulas, não sei se você está lembrado ainda, lembra do quiasmo, onde Levítico está no ponto alto dos 5 livros. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, depois você tem Números e Deuteronômio. Levítico é colocado como a ponta dessa lança, exatamente porque ele responderá à grande questão para a vida humana: como nós podemos entrar e permanecer na presença de Deus. É exatamente isso. Até essa ponta nós tivemos a construção do caminho que foi feito para chegar na presença de Deus. A partir daqui o sacrifício então se estabelece, e por isso o capítulo central de Levítico é exatamente o ponto mais alto do livro de Levítico. E a gente também estudou exatamente que era o dia da expiação, porque é pela expiação que nós podemos nos chegar a Deus, e é por meio da expiação que nós também podemos viver a santidade que nós temos a partir da expiação. É Ele que nos lava tanto para entrar como para viver em conformidade com essa santidade de Deus. Entende? Sim? Então, até o 7º capítulo nós temos essa legislação para os sacrifícios. Depois, você tem no capítulo 8 a consagração dos sacerdotes. Então é elaborado todo o contexto é construído para que então a gente tenha aqueles que entrarão na presença de Deus por meio dos sacrifícios. A instrução está toda lá. Abra Levítico capítulo 8. Deixa eu só aumentar aqui, irmãos, essa letra para eu poder olhar para vocês e para ela. Olha como o capítulo 8 começa. Observe, está vinculado a tudo que foi dito desde o primeiro versículo. Chamou o Senhor e falou com Moisés, certo? Então, disse mais o Senhor. Até o capítulo 8 você tem isso diversas vezes se repetindo. Disse mais o Senhor, e disse mais o Senhor: toma Arão e seus filhos. Cadê? Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e junta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Imagina essa cena, tá? Não se perca nisso. Pega Arão, pega toda a congregação
e você vai juntar todos eles à porta da tenda da congregação, de posse do novilho, do carneiro, do cesto dos pães, tudo tem que estar lá, tudo tem que estar preparado. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se juntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Veja, qual é a questão aqui nesses primeiros capítulos, nessa trama até o capítulo 10? Como é que a promessa de que Deus habitaria em nosso meio e que nós seríamos esse povo que habitaríamos com Deus, como é que isso se dá? Como é que isso vai poder acontecer? Ok? O Senhor então disse que fizesse desse jeito, versículo 5. E fez chegar a Arão e aos seus filhos, e fez o quê? Os lavou com água. Lembra, eles serão os sacerdotes. Os sacerdotes, eles fazem mediação, eles são mediadores entre Deus e o povo e Deus. Assim como as bênçãos de Deus se chegam ao povo pela mediação, os pecados, as necessidades, as ofertas do povo se chegam a Deus pela mediação também. Normalmente, quando a gente percebe ou entende a mediação, parece que é apenas no sentido de eu poder chegar até Deus. Então a gente diz assim: Jesus é a ponte, certo? Você vai e chega lá. A gente morre nisso aqui. Quando nós tratamos de mediação, significa dizer que tudo que procede de Deus só pode alcançar você por meio dessa mediação. Tudo que sai de você só pode chegar na presença de Deus por meio da mediação. Sim, aquela oração na hora do almoço, só chega diante de Deus por meio da mediação. Todas elas, todas as que você fez, por aquele simples hábito de assim, vamos dar graças. Senhor, obrigado aqui pelo alimento, em nome de Jesus, faça mal ou faça bem, né? Em nome de Jesus, amém. Só dizer em nome de Jesus não é fórmula mágica, não é assim a chave para abrir as portas dos céus. É preciso ter essa consciência da mediação no íntimo, no coração. Se não, querido, tenha certeza, se você já fez 1.500 orações de horas de refeição, sem a consciência de que essa mediação precisava estar acontecendo ali, não passou de palavras lançadas ao vento. Eu estou falando só dessas da hora da refeição, tá? Tem um tanto de outras aí. Nós nos movemos muitas vezes por meio de uma ficção, imaginação assim, da nossa mente, e não pela regra da piedade que o Senhor estabeleceu para o seu povo, permanentemente. Porque o que era simbólico aqui era o que estava apontando para Cristo. Mas toda a estrutura que está posta da mediação do Cordeiro, Jesus cumpre, e o papel e a maneira como esse povo precisa se achegar a Deus, ela não muda. Muda que o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Agora nós temos esse mediador habitando em nós. Podemos nos achegar, mas agora é de qualquer jeito? É de qualquer forma? Não. A regra foi posta. Os princípios continuam sendo os mesmos, porque Deus continua sendo o mesmo, com a mesma santidade, mesma pureza. Só para a gente seguir. Onde eu parei? 7, versículo 7.
vestiu Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo um peitoral de Urim e o Tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenou a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia, o seu suporte, para o consagrar. Depois derramou o óleo da unção agora sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. A ideia aqui é da unidade que o mediador e o próprio altar, o próprio tabernáculo tem. Entende? Quando o sacerdote entra na presença de Deus, há uma unidade que está se estabelecendo pela presença do Espírito de Deus. Um só Espírito, e o óleo da unção representa exatamente o Espírito de Deus, unindo o mediador com aquele a quem nós queremos nos achegar. Ok? Então, há uma santidade ali que está sendo concluída, completada, por meio da expiação e da consagração. Então, versículo 13: também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Só um detalhe para eu não esquecer: observe que quem recebe a coroa de sumo sacerdote é Arão. Os filhos são sacerdotes, mas estão debaixo da hierarquia, eles estão debaixo da autoridade de Arão, ok? Mas agora eles têm que colocar as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés mata então o novilho e tomou o sangue dele, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para expiação por ele. Observe, mesmo o altar que representava e estava localizado na tenda da congregação, na tenda do Senhor, também era um altar que precisava ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Por causa de quê? Porque este altar ainda assim era feito por mãos humanas. Então precisava da expiação do Cordeiro também. É por isso que na nova aliança nós temos uma grande diferença no avanço dessa verdade, porque o nosso Senhor Jesus é o próprio templo de Deus. Ele é aquele que é o Emanuel. Ele é a própria habitação de Deus. Ele é a imagem em quem tudo, absolutamente tudo de Deus está. Deus está ali. E nós estamos em Cristo, e por isso a igreja torna-se o templo do Espírito de Deus. Por quê? Porque estamos em Cristo. Não é porque a gente junto vai ser mais forte. Já viu essas frases assim? Juntos somos mais fortes e tal. O lema da igreja. Isso é nada. A gente junto,
sem a expiação do sangue de Cristo, nós somos a instauração do caos na terra. Junta um bando de gente, e mais, junta um bando de crente, sem essa mediação do sangue de Jesus e do Espírito de Deus. Irmãos, é fato, se você já rodou por igrejas por aí, já viveu em muitos lugares, muitas igrejas, tem lugar que você sai pensando assim, meu Deus, como pode existir um lugar assim, que se chama de igreja, que diz que é igreja, e as pessoas vivem de uma forma assim, tão carnal, tão impiedosa. Veja, não é porque tem lugar que o povo é pior do que aqui, não. É tudo igual. Deus encerrou a todos nós debaixo do pecado. Sabe o que isso significa? Não tem ninguém pior que ninguém. E todos são piores do que todos. Tem que ser pela expiação e tem que lembrar: o que é feito por mão humana não pode conter a pureza, a santidade e a grandeza de Deus. Nunca. 12:05. Eu disse que a gente ia até ao meio-dia. Mais 5 minutos eu vou pedir a vocês. Versículo 16, é isso? É. Então, depois tomou a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado e dos rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, como o seu couro e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. A sujeira representada aqui, que é a sujeira dos pecados, ela é queimada fora do arraial, fora do corpo, fora da congregação, e dessa forma Jesus também é imolado, morto, fora do arraial, fora dos muros da cidade. Ele vai e é crucificado no Gólgota. Ele está localizado fora dos muros de Jerusalém, tá? Para que a representação da pureza e da santidade seja ali estabelecida. Neste meio, neste lugar, no meio deste povo, entre esse povo, o que precisa reinar é a santidade e a pureza. Então é santidade ao Senhor. Pecado, sujeira, excremento é fora. Então, isso é uma linha que o Senhor está estabelecendo entre aquilo que é a vida do seu povo e a vida que é daqueles que não são povo de Deus. Depois se fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar outro carneiro agora. Observe, o carneiro da consagração. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou o sangue e os pôs sobre a ponta de onde agora? Agora não é mais do altar. Agora é do sacerdote. Sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor.
Agora, a consagração é 2 sacerdotes, para que o povo, não esqueça, o povo está assistindo tudo isso. Lembra? O início do texto, chama todo mundo, chama os sacerdotes, traz tudo que vai precisar, porque a cerimônia vai acontecer, e o povo tem que estar presenciando isso. Havia um sentido claro agora ali, de que aquele cordeiro estava tomando sobre si o pecado deles, por isso eles põem a mão sobre a cabeça do cordeiro, ok? E o sangue do cordeiro está não apenas purificando eles, porque primeiro essa purificação acontece, mas está também consagrando a eles. A dependência que o próprio sacerdote, como representante desse povo, tem da obra e da pureza do cordeiro. Esse sacerdote estará diante dessa congregação, mas ele tem a dependência constante do próprio sangue do cordeiro sobre a vida dele, sobre aquilo que será o papel dele em ouvir a Deus, entende? Para que ele possa então também ser aquele que ensina ao povo, e no decorrer do Pentateuco você observa os sacerdotes muitas vezes desempenhando esse papel de ser aqueles que ensinam a lei de Deus ao povo de Deus. Essa dependência do sangue do cordeiro sendo estabelecida ali, para que o povo também compreenda que eles dependerão desse cordeiro e desse sangue, assim como o próprio sacerdote também dependerá dele. Uma dependência constante. Todas as vezes que nos achegarmos a Deus, tem que ser na dependência profunda, sincera e confiante de que o sangue do Cordeiro será aquilo que nos assegura entrar na presença de Deus e não sermos fulminados. Então observe, a gente olha na nossa realidade agora, do nosso ponto de vista, e pensamos sobre entrar na presença de Deus como um lugar onde todas as nossas necessidades são satisfeitas. Lá existe abundância de vida, de pão, de mel, de tudo que a nossa alma precisa. O povo aqui estava entendendo que, para entrar na presença de Deus com segurança, tinha que ter o sangue do Cordeiro sobre eles. A presença de Deus tem que ser um lugar temível. Você precisa temer pela sua vida quando você chega na presença de Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. Ele não só nos aproxima de Deus, mas Ele te dá segurança de que ao entrar, o fogo não vai descer. Capítulo 10, que nós lemos hoje, é o fechamento dessa verdade. Aí os filhos de Arão foram consagrados aqui, rapaz, tudo lá. Resolvem fazer diferente. O que é que acontece? Foram fulminados. E Moisés, nem Arão tem nem direito de ficar ali chorando, lamentando. Não. É como se Deus dissesse assim: olha, não pegue o amor que você tinha por seus filhos e vá agora ficar chorando, se queixando, lamuriando, porque o que eles infringiram foi a minha santidade. Se eu vir você chorando por causa disso, aí a coisa fica feia para o seu lado. O que tem que ser priorizado e valorizado acima de qualquer coisa é a comunhão que eu quero ter com vocês, mas a santidade que será exigida da parte de vocês. Ou então,
não tem aliança. Para os nossos dias então não tem acordo. Entendeu? A aliança é esta. Sem isso, não tem acordo. Mas ele está se revelando aqui como o Deus criador, o Deus que intervém em todas as coisas, manipula o tempo, as estações, tudo debaixo dele. Aí ele faz um acordo e está perguntando ao povo: e aí? Vai topar? Se vier por esse caminho, vida. Se não for por esse caminho, morte. Não tem acordo. Nossa geração é uma geração tão cheia de direito que nós até achamos que é possível se aproximar de Deus com os nossos requisitos também. Não, faz assim, tem que ser assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Por que não pode? Por que não pode aquilo? Por que não pode aquilo outro? Nós estamos falando sobre aproximar-se de Deus pelo culto. Cultuar a Deus tem que ser com os termos do Senhor. Então, domingo que vem, a gente continua a partir do 8 e a gente vai até o 10, para a gente perceber como essa resposta está sendo respondida através do culto e todo o mecanismo que ele estabeleceu para o culto, para que então possamos ter comunhão com Deus, para que a gente possa resgatar cada vez um pouco mais o sentido e o valor real que o culto que nós prestamos a Deus dominicalmente precisa ter na nossa vida e na nossa semana. Amém? Vamos orar mais uma vez, a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, é que nós de fato nos achegamos a Ti. Queremos pedir perdão pelo nosso pecado da ignorância, muitas vezes. Quantas coisas terminamos por fazer simplesmente pelo desconhecimento da Tua palavra. Tem misericórdia de nós e nos purifica. Livra-nos da nossa própria injustiça. Refaz os nossos caminhos, Pai. Ajuda-nos a andarmos em fidelidade ao Senhor e à Tua palavra. Dá-nos amor pela Tua palavra, para que guardemos ela no coração e nos livremos, Pai, cada vez mais de pecar contra o Senhor. Em nome e por amor de Jesus te pedimos. Amém, Pai. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você. De noite voltamos com a exposição de Daniel, que não foi feita agora de manhã. Continuamos com ela então à noite. Aguardo você. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde.